grande professora Paula Costa Silva, uma honra tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. A professora que é catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado na graduação, no mestrado e no doutoramento as disciplinas de Filosofia do Direito, Direito das Obrigações, Teoria Geral do Direito Civil, Direito dos Valores Imobiliários, Direito Processual Civil e Arbitragem. É presidente do Instituto de Direito Brasileiro da mesma faculdade, membro honorário efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual, vice-presidente do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, integra os conselhos de várias publicações de natureza científica, nacionais e estrangeiras, é diretora da revista Ius Dictum, advogada com inscrição na OAB, nas Ordens dos Advogados de Portugueses, na OAB, Ato Independente e Jurisconsulto. Muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Uma honra. Bom dia a todos. O tema do seminário é a responsabilidade civil. E vamos correr um enorme risco, porque eu tenho um PowerPoint e é a primeira vez que eu tenho um PowerPoint. Eu prometo dar o meu melhor, creio ter cumprido os deveres de diligência, mas vamos ver se o resultado é certo. Obviamente que eu tenho que começar por agradecer o honroso convite para estar aqui hoje. E faço na pessoa dos meus queridos colegas, os seus procuradores, Bruno Dubeux, Aldo Santos Júnior e Anderson Schreiber. Como eu creio que o direito é a arte da prudência, para mim, quem tem sempre a última palavra e diz o direito é o magistrado. E por isso todos represento nas pessoas dos altos magistrados da nação, os seus ministros, Og Fernandes e Cueva. Eu não sei se todos terão tido a oportunidade de ouvir a intervenção do professor Marcelo Rebelo de Sousa na circunstância do 7 de setembro, aqui no Brasil, nas comemorações dos 200 anos do Brasil. O Presidente da República, a que eu pertenço, agradeceu ao Brasil várias coisas e terminou dizendo que agradecia ao Brasil esses 200 anos de lição ao mundo, de tanto sonho e democracia. O que é que eu quero agradecer-lhes em primeiro lugar? Tudo quanto me ensinaram uma vez mais. Eu venho sempre com a justificação de que venho dizer coisas, trazer conhecimento, mas isto não é verdade. A relação é exatamente a inversa. Eu levo muito mais do que aquilo que possa aqui trazer. Quero agradecer a elegância e a afabilidade enorme com que fui recebida ao longo de todo este tempo. E quero agradecer-lhes, no fundo, o fazer-me sentir parte deste grupo, sentir-me aqui em casa, que para mim é também a casa do sonho e da democracia. Muito obrigada. Eu, antes de entrar na análise do meu tema, tenho que pedir desculpa pelo meu horrível sotaque. Eu falo um português muito feio. Eu vou tentar falar devagar, não comendo todas as letras, porque nós vivemos de uma forma tão apressada que nem as palavras dizemos, comemos tudo. Mas então, vamos lá. Qual é o tema geral? A responsabilidade civil do Estado. No primeiro slide, se repararem, essa indicação aparece depois de uma frase icónica. The king can do no wrong. Esse é o ponto de partida que nós conhecemos na relação entre o Estado e o seu cidadão, que não era o seu cidadão, era o seu súbdito, como é evidente. Mas fomos evoluindo. Mas verifiquem, a circunstância de não estar um ponto de interrogação e, conforme nos dizia na sua brilhante intervenção o professor Anderson Schreiber,
quer dizer coisas várias. Quer dizer que os sistemas não são todos iguais. O direito da responsabilidade não se impõe como que por natureza das coisas. Há muito espaço de ponderação, há muito espaço de manobra para o legislador. O único princípio que parece ser universalmente aceito, e creio que não há Estado de Direito sem ele, é que o dano dolosamente provocado, maldosamente provocado, tem que ser indemnizado. Mas para isso não precisamos de lei. É um princípio fundamental de um Estado de Direito. Mas a partir daqui, a discussão é enorme. Isto nos permite compreender que nenhuma matriz de responsabilidade civil, do Estado, das pessoas singulares, seja de quem for, é universalmente aceite, como nos mostrou o professor Schreiber, quando nos disse como eram as excludentes no direito de matriz de common law, que no fundo não são as excludentes, porque o princípio é de que não há, e vamos ver quando é que pode haver. Depois também percebemos que não é algo de todos os tempos. The king can do no wrong. Curiosamente, a teoria da substituição processual, vejam como é interessante, vem daquela frase, the king can do no wrong. Então, quem responde por ele? Um substituto processual. É tão interessante como todas as matérias acabam por se interligar e conectar. E percebemos outra coisa. Percebemos que há uma variabilidade nos pressupostos da responsabilidade civil. Portanto, a lei tem, o legislador tem que ponderar as condições concretas do Estado, dos agentes para os quais está a legislar, perguntando qual é a melhor matriz. E por isso as importações são sempre tão problemáticas. Não podem ser feitas de uma forma acrítica. Cada sociedade tem o seu compasso, tem o seu tempo, e a lei é um produto cultural do seu tempo. E, portanto, tem que tomar estas coordenadas em consideração. Naquilo que para mim é, naquela que é a nossa pátria comum, que é a língua, e naquilo que para mim é seguramente um dos maiores romances escritos nessa nossa pátria comum, a personagem principal diz o seguinte: sertão é o lugar onde a vontade da gente se faz mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Essa mesma personagem nos diz uma outra coisa muito interessante. Viver é um descuido prosseguido. E, um pouco mais adiante, nos diz: o julgamento será sempre defeituoso, porque se julga sempre o passado. Se nós escutarmos as palavras de Riobaldo, na pena de Guimarães Rosa, como é evidente, com muita atenção, e se à luz do que nos diz Riobaldo olharmos para as matrizes possíveis de responsabilidade do Estado, nós compreendemos, e agora talvez faça uma síntese de muito do que aqui já foi dito, que o Estado não pode anular o risco normal da vida. A vida tem risco. Viver é muito perigoso. Nenhum de nós pode anular o risco normal da vida. E o Estado não pode anular um risco que é inerente à própria vida. E, por isso, movimentos de hipertrofia de responsabilidade do Estado, que nós não aceitamos, porque depois vamos dizer é o Estado intervencionista, não podem, não devem ser ponderados. Há que ter muita cautela na responsabilização do Estado. Por outro lado, e num outro vetor que creio que também é central, se é verdade que o Estado não pode anular o risco normal da vida, o Estado também não pode desvincular-se de cumprir, até onde pode, as vinculações que se autodeu. Porque o Estado dá-se essas vinculações legislando, desde logo nos grandes diplomas, as constituições, criando regras que nós dizemos umas de aplicação imediata, outras programáticas, mas o Estado assumiu aquele compromisso, assumiu aquelas vinculações. E, por outro lado, na sequência dos grandes textos constitucionais, nas várias vinculações que o Estado vai assumindo.
O Estado também não pode comprar o seu cidadão, garantindo aquilo que depois não cumpre. E, portanto, temos também que encontrar aqui a justa medida, a justeza, no fundo, de todo o direito, a prudência de todo o direito, que nos diz até onde é que o Estado pode deixar de cumprir vínculos, escudando-se na tal natureza programática dos vínculos que assumiu. Portanto, vejam, eu creio que no balanço de quanto lhes disse até agora, que nós temos que encontrar a respondência adequada para cada Estado. E aquilo de que lhes vou falar agora, que vou tentar, no tempo que ainda me resta, transmitir, são, no fundo, as coordenadas principais, numa visão muito geral, como é evidente, do que é a matéria da responsabilidade civil, como está regulada no meu país. Quando lhes digo isto, há logo uma coisa que eu tenho que dizer. Há uma instância de respondência a que eu não vou referir-me aqui e que, no fundo, tem sido a instância de respondência mais eficaz contra o Estado português, que são as instâncias internacionais. O Estado português responde perante tribunais da União Europeia, onde tem sido, aliás, muito frequentemente condenado, tipicamente em ligação com o exercício da função jurisdicional. Quer porque há erro judiciário, quer porque há atraso na realização da justiça. Eu, com a permissão de todos e por uma questão de compressão de tempo, não tenho hipótese de trazer aqui esse esquema de respondência do Estado português perante as instâncias internacionais. Quando falamos de responsabilidade civil, também creio que há dois vetores dessa mesma responsabilidade. Porque o Estado responde como qualquer um de nós, extracontratualmente e pelas vinculações, pelos contratos. E por isso eu farei uma breve análise do diploma que enquadra a responsabilidade extracontratual do Estado, para, em seguida, alguma coisa lhes poder dizer acerca do que é hoje em dia o grande problema no meu país quanto à matéria da responsabilidade contratual do Estado. A primeira regra que eu tenho em Portugal é o artigo 22 da Constituição da República Portuguesa. Eu trouxe o PowerPoint até para abreviar a dificuldade do meu sotaque. E, portanto, ali está a minha regra. Esta regra é de 1976. Ela faz parte da Constituição originária do tempo da democracia, que no meu país começa em 74. Ela faz parte da formulação originária da Constituição. Não estava sistematicamente no mesmo lugar, mas agora aqui eu diria isso não nos interessa. Esta regra dispõe, como veem, que o Estado responde civilmente, de forma solidária, com um conjunto de agentes. Agora, vejam como é interessante. Eu estava a dizer, este texto é de 76. O legislador constitucional, quando cria a regra em 76, não olha para a matriz do Código Civil e cria um texto com força política. Eu creio que isto é muito interessante para o jurista de analisar. Onde está cada regra e qual a finalidade de cada uma das regras. Este texto está na Constituição. Se vocês repararem, o texto diz que o Estado responde pelas ações ou omissões praticadas no exercício de certas pessoas pelas suas funções e por causa desse exercício. E agora vejam que interessante. De que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Acabámos de ouvir e temos ouvido ao longo destes dias, não há responsabilidade sem dano. Mas a afirmação é uma afirmação política. São os direitos, liberdades e garantias, que são o discurso principal desta Constituição, que é a primeira Constituição democrática. Ali parece haver uma disjunção. Poderia haver uma violação sem dano e o Estado era responsável. Não, não pode ser responsável. O Instituto da Responsabilidade Civil, também acompanhando o que nos disse o Dr. Atalá Correia, creio eu, tem função compensatória. Portanto, não basta ocorrer uma violação. Essa violação tem que ser consequente.
Outras áreas do direito intervêm quando não há dano e há violação, mas não o direito à responsabilidade. E como diz a professora Judite Martins Costa, quando nós começamos a dar muita maleabilidade aos institutos, nós perdemos o centro. Eles já não servem para nada, porque servem para tudo. A responsabilidade civil serve para compensar, não serve para punir, não serve para outras finalidades. Um outro aspecto, e eu creio, como lhes dizia, esta regra é moderna. Um outro aspecto que, logo no início da entrada em vigor da Constituição, a doutrina assentou foi nisto. Esta regra deveria ter aplicação imediata. Não carecia de regulamentação por lei infraconstitucional. Portanto, um cidadão que se sentisse lesado e que visse preenchido o tipo do artigo 22 não precisava de uma lei infraconstitucional para requerer a condenação do Estado na indemnização dos danos que a conduta concreta lhe tivesse provocado. Uma dúvida que surgiu no início e que vamos ver superada pela lei posterior, clarificada pela lei posterior, foi se esta regra se aplicava às intervenções lícitas, à chamada responsabilidade pelo sacrifício. Em homenagem ao interesse público, que tem sempre que prevalecer, o Estado pode cassar direitos concretos do cidadão. Tinha a possibilidade de construir uma casa, agora deixa de poder construir por questões ambientais. Claro, isto é possível, mas não é inconsequente. E o que é que se perguntava? Esta regra, que impunha a indemnização, aplicava-se ou não aos casos de responsabilidade pelo sacrifício. A doutrina era relativamente unânime em aceitar que havia essa responsabilidade desde que os danos fossem anormais e absolutamente excepcionais. Um outro aspecto curioso desta regra, e talvez eu sublinhasse este aspecto no momento em que se discute a alteração do padrão do processo de execução no Brasil, o que é que se discutia aqui? Era até onde podia ir a responsabilidade do Estado pela prática de atos relacionados com as suas funções, mas que eram atos imputáveis a sujeitos de direito privado. Já vamos ver em seguida como é que o direito veio a superar este problema, mas ficamos já com esse grilo na orelha, como se diz na minha terra. Ficamos alertados para havia já aqui um problema com o exercício de poderes públicos por sujeitos de direito privado e quem seria então responsável pelos danos provocados, no fundo por funções que o Estado tinha para si assumido, mas que passava a delegar, cujo exercício passava a delegar nos privados. Muito tempo depois, como vêem, da entrada em vigor da Constituição, de 76, finalmente foi possível criar-se consenso em Portugal para a legislação em matéria de responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas de direito público. Está em causa esta lei, a Lei 66 de 2007, cujo âmbito de aplicação, se verificarem, é muito amplo. Portanto, aplica-se aos danos provocados em qualquer uma das clássicas funções do Estado: legislativa, jurisdicional e administrativa. E, portanto, tudo ficava dentro, no fundo. Depois o diploma, eu já volto atrás a este slide, o diploma o que faz? Vai segmentando, tem uma parte geral, com princípios que aplica a todos os títulos de imputação de dano, tem uma parte geral, com princípios gerais, e depois vai discriminando, vai particularizando as regras para cada uma das funções. Isto já nos revela uma coisa. A natureza da função impacta na configuração da responsabilidade. Portanto, nem toda a responsabilidade é igual, nem toda obedece aos mesmos pressupostos. Ela tem que ser sensível, no fundo, à atividade, à atuação ou à omissão que vai estar em causa. O que é que a lei fez ainda? E agora vamos um bocadinho atrás e ao tal ponto relativamente quente.
como podem verificar, o número 5º desta lei veio alargar a responsabilidade civil do Estado. E veio alargá-la de forma inequívoca àqueles que exercem prerrogativas de poder público ou que pratiquem atos regulados por disposições de direito administrativo. O que é que isto quer dizer? Numa visão política, constitucional política, isto quer dizer o seguinte: o Estado pode, querendo, delegar o exercício de competências que para si reservou, mas o Estado não pode isentar-se de responsabilidade por aqueles que atuam ao abrigo das competências que lhes atribuiu e que, no fundo, correspondem a atividades que são atividades que deveriam ser acauteladas pelo próprio Estado. Portanto, o Estado pode delegar, mas não pode isentar-se de responsabilidade. E, como lhes dizia há pouco, um dos campos em que se discutiu a possibilidade de responsabilização do Estado foi no domínio do processo de execução. E porquê? Porque a partir de 2003, em Portugal, a execução não corre por um juiz. Os atos de execução em sentido estrito são atos de um agente de direito privado, que é o agente de execução. É ele que realiza a penhora, a venda e o pagamento. E a execução é isto: penhora, venda e pagamento. Os incisos declarativos, obviamente, são exercício de poder jurisdicional. Está reservado ao Tribunal. Mas o maior problema não está no modo como o Tribunal decide esses incisos. Está, por exemplo, nas penhoras ilegais porque excessivas. Quem responde por estes atos? Apenas aquele que os praticou ou o Estado que nele delegou os poderes da autoridade que são necessários para a realização de um ato de agressão patrimonial e de indisponibilização jurídica desse mesmo património. Houve uma enorme discussão, há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que entende que o Estado não é responsável, mas a doutrina tem criticado intensamente esta decisão. E os pressupostos da decisão são frágeis e eu temo que, numa próxima circunstância, seja possível que o Estado venha a ser condenado. Eu agora devo passar para o slide 5. Já sei. Agora vou, no fundo, trazer-lhes algumas ideias quanto ao que são as regras principais. Eu justapus o regime relacionado com a obrigação de indemnizar, no fundo, o dano indemnizável da lei e o Código Civil. Porquê? Porque o parâmetro de que se partiu na Lei 67 é o parâmetro mais desenvolvido, do campo mais desenvolvido da responsabilidade civil, que é o do Código Civil, direito privado. E, se verificarem, há uma simetria entre as primeiras regras, não é? Portanto, quem está obrigado a reparar o dano deve reconstituir a situação, a indenização é fixada em dinheiro, princípios gerais do direito da indenização. Só que depois, e porque estamos a falar, no fundo, de uma zona relativamente recente, jovem, da responsabilidade, o legislador sentiu a necessidade de ainda clarificar que tanto se indenizam danos patrimoniais como não patrimoniais, como danos presentes e danos futuros, e depois diz, nos termos gerais de direito. E, portanto, no fundo, logo a seguir, nos tais princípios, aparece-me a definição do que é o dano indemnizável. Vejam agora uma coisa interessante. O que é que a lei não traz e que o Código Civil tem? Uma regra muito poderosa, que é a que está no artigo 566, número 3, do Código Civil português. Quando não há elementos de prova que permitam uma quantificação do dano e, portanto, uma determinação exata do dano indemnizável, a ação não é julgada improcedente, por falta de prova do dano indemnizável. A ação é julgada procedente. Só que, como o magistrado não tem elementos para quantificar exatamente uma indemnização que é compensatória, ele vai recorrer à equidade. Para fazer o quê? Para determinar, dentro daquilo que são os danos provados, aqueles que são os danos prováveis, decorrentes daquele concreto ilícito.
Essa regra não passou para a Lei de Responsabilidade Civil do Estado. E ainda há debate quanto à possibilidade, nestes casos, em que não é possível quantificar o dano, o Estado vir ou não a ser condenado na ordem jurídica portuguesa. Excludente de que o professor Anderson Schreiber não quis falar, envergonhando-me a mim e pondo-me a mim, iniciada no direito da responsabilidade civil, a falar o problema da excludente. Como veem, há também uma simetria, são as excludentes normais, há uma simetria entre a regra da lei e a regra do Código Civil. Portanto, se há culpa do lesado, se o lesado concorre para a provocação do dano ou para o seu agravamento, e a pergunta ainda a seguir, e para a sua não mitigação, em que medida é que eu imputo ainda esses danos ao lesante? Até onde é que ele responde? E nós temos aqui uma excludente. Temos um acrescento na Lei de Responsabilidade Civil do Estado. O particular que se queixa contra o Estado também vê diminuída a possibilidade de imputação nos casos em que não utilizou a via processual adequada à eliminação do ato jurídico lesivo. Isso não acontece na relação entre privados, como é evidente. Essa excludente aparece-me na relação com o Estado. E, portanto, se ele não recorre às vias processuais que permitiam anular o ato, que é o ato fonte, gerador do próprio dano, então aqui também há exclusão da responsabilidade do Estado. Depois aparecem-me regulações setoriais. Eu vou disponibilizar o PowerPoint e eu talvez os poupasse a uma visão mais concreta de tudo isto para chegar àquele que eu creio ser o hot topic da responsabilidade civil do Estado no meu país. Portanto, temos aqui as definições, a adaptação, no fundo, depois do que são os conceitos de ilicitude e culpa. A responsabilidade no meu país é uma responsabilidade fundada em culpa, não é uma responsabilidade objetiva, e há uma distinção clara entre os pressupostos, ilicitude por um lado, culpa por outro, na sua concretização para permitir depois a indemnização. Depois temos aqui a função jurisdicional. Já temos uma remodelação dos pressupostos, das condições de imputação. E aqui temos um aspecto interessante que foi tocado numa das conferências no sábado. O Estado tem direito de regresso contra aquele que agiu mal. O Estado responde externamente, mas tem direito de regresso contra aquele que agiu mal. Uma regra que tem sido muito contestada é a que vamos encontrar no artigo 14º desta lei, que permite uma ponderação concreta pelo órgão de gestão da magistratura quanto ao exercício do direito de regresso contra o magistrado. Portanto, há aqui uma discricionariedade por parte do órgão de gestão em pedir ou não, os casos de responsabilidade do Estado por falha do magistrado são muito raros, são raríssimos, e o que se pergunta é, havendo tanta censurabilidade das condutas que justificam a incriminação, entre aspas, civil do Estado, como é que é possível imaginar que não vai haver um direito de regresso exercido contra o magistrado? Mas a regra está na lei e, efetivamente, não tem sido sempre aplicada a responsabilização civil do magistrado em direito de regresso. Artigo 15º, função político-legislativa. Aqui aparecem-nos os tais danos anormais. Para que haja intervenção compensatória, tem que ter havido a provocação de um dano anormal. E vejam uma coisa interessante. E a ilicitude, no fundo, vai traduzir-se na desconformidade daquela lei ou daquele ato legislativo que foi produzido com a Constituição, o direito internacional, o direito comunitário, hoje em dia direito europeu, ou ato legislativo de valor reforçado. Portanto, a ilicitude aqui é, no fundo, decorrente da resistência do legislador infraconstitucional e interno, quer às matrizes do direito constitucional, quer às matrizes do direito internacional, a que o Estado português está vinculado. E, por último, como lhes dizia, a responsabilidade pelo sacrifício. Portanto, a própria lei prevê hoje em dia que, quando
O Estado, por razões de interesse público, o Estado nunca é igual ao particular. E isto é um pressuposto também necessário no Estado de Direito Democrático. O particular tem que compreender que, acima do seu interesse, há um interesse maior. É o interesse da coletividade, sob pena de desagregação do próprio Estado. Mas a tutela do interesse público, como lhes dizia, não é inconsequente. E por isso, se no exercício daquelas competências que o Estado tem de promoção do interesse público houver lesão de interesses de particular, responsabilidade pelo sacrifício, o Estado tem que indemnizar aquele cujos interesses sacrificou. E agora passava ao tal hot topic, como lhes dizia, e eu não sei quanto tempo ainda disponho, Sr. Presidente de Mesa. 5 minutos? Ai, não pode dizer isso. 5 minutos, 10 minutos. Este é o grande problema, neste momento, relacionado com a responsabilidade civil do Estado no meu país. O que é que aconteceu? Eu vou começar por lhes mostrar a última regra, o artigo 48 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. O que é que isto tem a ver com a responsabilidade civil do Estado? Eu agora saí do campo extracontratual e estou a colocar-me no campo contratual. Responsabilidade do Estado pelo contrato administrativo celebrado. Como os senhores veem, há uma regra no meu sistema que fala de dispensa da fiscalização prévia. Isto há de querer dizer que, tipicamente, a despesa pública, antes de ser contratada, tem de ser autorizada pelo Tribunal de Contas. O Estado executivo tem de demonstrar ao Estado controlador da execução das contas que tem dinheiro para cumprir um certo contrato, que cabe no seu orçamento a verba necessária para o cumprimento daquele contrato. Este é o controlo que é feito pelo Tribunal de Contas. Não é um controlo político. O Tribunal de Contas não verifica a adequação ou a inadequação daquela despesa. Isso cabe ao Estado legislador ou ao Estado executivo, não cabe ao Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas tem de verificar se aquele contrato é suscetível de ser cumprido. Se vocês verificarem, hoje em dia, o limite que nós temos para que haja dispensa deste controle prévio, ou seja, para que o contrato possa ser celebrado e começado a executar antes da autorização, é um limite muito baixo, 750 mil euros. Não se faz quase nada com aquele dinheiro. Pouca coisa se faz com aquele dinheiro. Só que nós vivemos um período histórico em que este limite desapareceu da lei. Não havia limite na lei para a possibilidade de o Estado celebrar contratos administrativos sem visto prévio do Tribunal de Contas. O Estado português, em certa altura, achou que era um Estado rico. Convenceu-se que era um Estado rico. Então que tudo podia contratar. 3 autoestradas entre Lisboa e o Porto, comboios de alta velocidade, dezenas de aeroportos, centenas de hospitais. Isso era ótimo? Era. Claro que sim. Era ótimo que pudesse ser assim. Mas de onde veio o dinheiro? Quem paga? Como se cumpre? Mas a essa pergunta não se quis responder na altura. Havia que modernizar rapidamente o país. Conclusão moral da história, o Estado celebrou uma série de contratos administrativos sem visto prévio do Tribunal de Contas. O que é que isto implicou? Isto implicou que, com o colapso da República Portuguesa em 2011, com a chegada da Troika, os contratos administrativos, finalmente, o Tribunal de Contas dizia venham os contratos, começaram a chegar ao Tribunal de Contas e começaram a ser chumbados no Tribunal de Contas. Primeira frente é extremamente problemática. O contrato estava a ser executado, havia 2, 3 anos. O que é que se fazia com o particular? Porque o Estado dizia, não, o senhor tem que cumprir, porque a lei manda que o senhor cumpra,
Por isso é que não há visto prévio, o senhor tem que cumprir. Portanto, aqui temos uma primeira fonte problemática. Mas depois temos uma segunda fonte problemática. Para além da intervenção do Tribunal de Contas, muitos contratos, percebe-se hoje em dia, tinham na sua base elementos de cálculo que não correspondiam à realidade. Eu só posso construir uma autoestrada, que há um custo muitíssimo elevado, se eu justificar a alocação daquelas verbas públicas à execução daquela obra. Ora, se eu tiver um tráfego de 20 carros por hora, eu não consigo justificar a construção de uma autoestrada. Eu tenho que ter um certo nível de tráfego para poder justificar a construção de uma autoestrada. Vem a verificar-se que os dados de partida de muitos dos contratos administrativos celebrados não eram fidedignos. Passaram por todas as instâncias. Porque, no fundo, todos tinham interesse na celebração do contrato administrativo, exceto quem? O contribuinte, que é o que vai responder no final da linha. Mas esse só falou quando? Só falou depois, nas eleições. E, portanto, o país moderniza-se desta forma. Houve coisas magníficas feitas, como é evidente, mas ainda estamos a pagar um elevado preço por aquilo que foi feito num período em que nos convencemos que éramos muito ricos e que podíamos fazer tudo isto. Qual é agora a bomba atómica do sistema? É que o Estado tinha posto em vigor a regulamentação da arbitragem administrativa. As pessoas dirão, mas qual é o problema? O problema é este. É que enquanto que um tribunal do Estado, no meu país há duas jurisdições, comum e administrativa, enquanto que o Tribunal Administrativo leva 10 anos a decidir em primeira instância, o Tribunal Arbitral decide em 1 a 2 anos. Eu não posso empurrar para o ciclo político seguinte as consequências da decisão ou a própria decisão. Então começa a criar-se um enorme mal-estar em torno deste instrumento. E, no fundo, o discurso é mas o Estado é muito condenado. Sim, mas e não seria, se fosse um juiz de um tribunal administrativo a decidir, seria, porque a comparação empírica já permite esta conclusão. Só que, como é evidente, as decisões sucedem-se numa cadência que é muito superior à cadência que viria da magistratura administrativa. Isto implicou o quê? Bom, neste momento, para lhes dizer, um movimento de absoluta diabolização da arbitragem administrativa no meu país. Um instrumento que se tinha revelado muitíssimo útil e interessante, no fundo, para o investidor privado, porque o investidor não pode esperar 20 anos por uma decisão que diga constrói ou não constrói o comboio, constrói ou não constrói a ponte, paga ou não paga aquilo que foi o sinalagma já cumprido da ponte construída. Não pode esperar 20 anos, como é evidente. Mas a circunstância de não só a censura política que se faz, como é evidente, porque a decisão que diz o Estado incumpriu, o Estado não gosta de ouvir isto. Ele não gosta que nos digam nós incumprimos, portou-se mal, ninguém gosta, como é evidente. O Estado também não gosta. E, por esta razão, não é, criando-se este desconforto terrível, o instrumento vem a ser diabolizado. E isto tem significado não só a criação de um esquema de controle das decisões, que não é muito comum, até aqui eu diria, estamos muito bem. As decisões em que há adjudicação de dinheiro público têm que ser controladas externamente pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não pode deixar de ser assim. E, por outro lado, tem que ser possível o recurso para o Tribunal Constitucional. Não há duas ordens constitucionais, uma dentro da arbitragem e uma fora dela. Só há uma ordem constitucional. Portanto, os tribunais arbitrais, se querem fazer parte da jurisdição, obviamente, têm que também submeter-se àquilo que é o esquema de padronização das decisões de constitucionalidade no seu país. E, portanto, até aqui estamos muito bem. Estamos dentro da normalidade. Só que depois vejam o que aconteceu. Introduziu-se uma regra recentemente no Código dos Contratos Públicos que determina que as decisões com um determinado valor, que é baixo, 500 mil euros,
O que é que a gente faz com 500 mil euros? Hoje em dia, em Lisboa, não se compra uma casa. O que é que o Estado faz com 500 mil euros? Que requer esse tão grande impacto. A partir daí, as decisões têm recurso. Qual é o impacto imediato disto, desta regra? O impacto imediato é que a celeridade do processo arbitral vai ser consumida por pelo menos 5 a 6 anos de decisão na primeira instância de recurso, sendo que depois haverá ainda recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, vejam como, através, no fundo, de uma aplicação perversa das regras, nunca devia ter havido dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas. Se conseguiu baralhar por completo todo um sistema, quer substantivo de responsabilidade, quer procedimental de decisão sobre o cumprimento ou incumprimento dos contratos administrativos. E, como lhes dizia, o Instituto está a ser completamente diabolizado em Portugal, de uma forma, aliás, muito pouco científica, com argumentos que não têm colagem científica, mas, no final do dia, o contribuinte não quer saber da colagem científica, quer saber do grande discurso que lhe passam e das grandes parangonas que são vendidas pelo jornal. Com estas últimas observações relacionadas com a arbitragem administrativa, me calo, depois de lhes ter dado esta visão muito panorâmica do que é o direito da responsabilidade do Estado no meu país. Muito obrigada pela infinita paciência com que me escutaram. Muito obrigada.